Olá, irmãos queridos, salve, salve! Feliz ano novo, feliz ano jubilar de 2025, ano santo da igreja. Hoje, podcast especial sobre a comunidade Bom Pastor, porque nós estamos fazendo 50 anos. Podcast especial com Alzirinha. Oi, Alzirinha! Oi, Laurinha! Alzirinha, os irmãos estão tão felizes quando eu falei. Tenho certeza, a Alzirinha vai todo mundo. Todos felizes. Eles esperavam os olhos verdes, como diz o Padre Guilherme. Mas somos nós aqui. Olha, tem gente que, como algumas pessoas aqui, que gostam de ver lavando louça. Então, quem não está vendo, na hora que eu falei Alzirinha, largou tudo só para olhar. Só para olhar para mim. Irmãos, quem está aqui, o moderador da comunidade? Aí, Newton. Olá, Alzirinha, tudo bem? Falo com a Alzirinha, não é o homem dos olhos verdes, mas a gente pode ajudar em alguma coisa, tá? Newton, Alzirinha, uma alegria, né, de nós estarmos juntos, né? Nesse primeiro podcast do ano, né? Primeiro podcast especial, nesse ano que é ano santo da igreja e ano jubilar da comunidade, né? 50 anos. E a gente entregou a nossa fundadora para Deus, né, no dia 20 de novembro, e o Senhor tem, assim, derramado muita paz e alegria, né, Newton? É verdade. A cada dia, a cada instante, o Senhor vem confirmando verdadeiramente que essa obra é dele, pertence a ele, né? Amém, Newton. E Alzira, assim, nesse primeiro podcast do ano, e a gente vai falar sobre comunidade, eu queria, assim, pedir para você falar, assim, como é que você está vendo esses 50 anos? Como é que está o teu coração em celebrar Ano Santo da Igreja e 50 anos da comunidade Bom Pastor? Amém. Como é que eu vejo? Eu vejo com muita alegria, com muita gratidão a Deus. Muita gratidão a Deus. Amém. Né? Por esse sim da Doris e do João, por todos os sims que foram dados até hoje, amém. Né? Até o nosso e quem vem depois da gente, né? Porque é uma alegria ver a obra do Senhor. Na realidade, 50 anos de uma comunidade, né? Desde o primeiro dia que eles se reuniram lá na rua Pompeu Loureiro, desde esse primeiro dia até hoje, 50 anos de uma comunidade, mesmo a gente sendo uma comunidade pequena, quantas coisas aconteceram, né? Quantas pessoas voltaram para a igreja, quantas pessoas tiveram casamento refeito, quantas pessoas tiveram uma conversão, né? Ou porque alguém chamou, ou porque ouviu a música, ou porque viu alguma coisa, enfim. Isso é uma gratidão a Deus muito grande, fazer parte disso, fazer parte dessa história, da história da igreja, porque na realidade nós estamos inseridos na história da igreja. Amém. Né? Então, portas santas, como o Papa Francisco abriu, Amém. Portas santas sendo abertas em Roma, portas santas nas dioceses. Portas santas nós temos a nossa aqui. A gente entra na nossa porta, que torna-se, né? Deus torna ela também para nós uma porta santa, né, Laura? Amém, amém, Alzirinha. Então, esse portão aqui, quando a gente sai do elevador, é porta santa. Aliás, o Papa São João Paulo II, no ano 2000, explicava isso também, né? E essa porta também, essa porta aqui desse estúdio, Porta Santa também. Newton, você poderia, assim, lembrar para a gente, a Alzirinha se referiu a Pompeu Loureiro, se eu não me engano, Newton, número 102, e eles moravam... Ô, memória boa, hein, Alzirinha? Nossa, mãe. Moravam no primeiro andar. Newton, assim, primeiro eu queria perguntar, assim, quantos anos você tem de comunidade? E também a mesma pergunta para a Alzirinha, como é que está o teu coração em relação à celebração dos nossos 50 anos, irmão? Eu vou fazer 35 anos em maio, dia o seu 28 de maio, Dia dia do casamento de Doris e João. Olha que coisa maravilhosa, né? 28 de maio, vou fazer 35 anos de comunidade Bom Pastor. Hoje tem 34, né? O que está no meu coração só tem uma palavra: gratidão. Gratidão. Eu lembro que a Sônia Miranda, todas as vezes que ela me via, e que ela disse assim, todas as vezes que eu oro com aquele salmo que diz, retirei, salmo não, é Samuel, acho que é Samuel, parece, tirei do lixo e do montouro e coloquei
no lugar de honra e distinção. Ela disse que toda vez que ela lia esse versículo, ela lembrava de mim. Nossa. Eu só sou grato, só tenho gratidão no coração. Só gratidão, Laura. O que eu quero festejar é essa gratidão, essa graça de poder servir ao Senhor. Amém, amém. Então, Alzira, Rua Pompeu Loureiro 102. Quer contar pra gente? Conta. Como é que foi? Conta, não estava lá não, viu, gente? Mas você tinha quantos anos na época, Alzirinha? Quando começou a comunidade? 75? 30, não sei, gente, eu nasci em 56. 19 anos. Ah, 19 anos. Então, assim, a alegria, né? A Doris teve as experiências de oração. Há pouco tempo até eu achava que era uma experiência, foram 3 experiências de oração. Viu que foram 2, né? Seguidas, assim. E aí o Senhor colocou o coração dela fazer um grupinho na casa dela, né? Aí ela chamou o João, que estava já engaixando ali com ela, uma filha, uma sobrinha e 2 jovens. Ela assim falou assim, 2 jovens, não sei quem seriam os 2 jovens. E aí ela começou a fazer uma oração. Eu acredito, não sei direito, mas acredito que foi à noite, né? Que começaram a fazer, o pessoal trabalhava ainda. E dali, desse grupo, eles foram chamando outras pessoas, chamando. Acho que um chamava o outro chamava um. E assim foi. E ela sempre conta, né? Que depois de um certo tempo, a porta ficava aberta. Eu acho que era térreo, né? O apartamento. E aí a porta ficava aberta e o pessoal do prédio começou também a reclamar, porque ia muita gente que entrava e muita gente ficava no corredor do prédio. Né? Então, 80 pessoas dentro do apartamento não estava dando mais quando ela acabou vindo para aqui, para a paróquia, né? Por uma ação também do Espírito Santo. Então, é isso. Desse primeiro dia, eu acho muito interessante a obra de Deus, né? Na vida de cada um de nós, né? Um grupo de oração, vou começar um grupo de oração aqui em casa. A pessoa nem pensa na vida que dali vai sair, vai para a igreja, vai ser uma comunidade. A pessoa começa só com um grupinho de oração, né? Eu acho isso. Então, 1º de dezembro de 1975, né? Deus transformou completamente a vida da Doris, que era psicóloga, que era musicoterapeuta, que vivia uma vida que ela amava de profissão, para largar tudo, né? E se dedicar ao serviço do Senhor. É coisa linda, né? É muito lindo. É isso aí. Alzira, você sabe, eu ainda peguei na casa da Doris, né? Eu entrei em 77. Laura, para mim você tinha começado aqui na paróquia. Não, eu entrei em 77, ainda foi na casa da Doris, na Pompeu Loureiro. Primeiro, quem te levou, Laura? Meus pais e a Lúcia. Eles conheceram, papai sempre teve muita sede de Deus, foi a tudo quanto é religião, fala o nome, ele foi. Fala outro nome, ele foi também. E aí, num dia, uma pessoa num desses lugares, que eu nem me lembro, falou, não é nada disso. Miguel, você precisa conhecer Deus de verdade na renovação carismática católica. E papai é um dos pioneiros aqui da renovação carismática aqui no Rio. E ele acabou conhecendo, né, o grupo de oração, que aqui na Zona Sul do Rio eram pouquíssimos. O grupo Bom Pastor foi o primeiro, né? O segundo aqui na Zona Sul. Tinha um outro, mas... Tinha no Mero, grande, né? Mas aqui na Zona Sul tinha um outro em Copacabana, Alzirinha. Do Meia, se eu não me engano, foi o primeiro, né? Do Meia foi o primeiro, né? Foi em Trindade. Água Viva, né? Isso. E aí, aqui, nesse grupo de oração, na casa da Doris, eu entrei em 77, no último ano da faculdade, ainda assim, bem reponga. Aí não era jornalista, Laura? Eu estava me formando. Faltava um ano para me formar. Então, eu conheci lá, como a Alzirinha descreveu, uma experiência fortíssima de Deus. Porque a Doris, a fundadora da comunidade Bom Pastor, teve uma experiência, como a Alzirinha colocou, tão forte, que, embora ela estivesse assim no auge da carreira dela profissional como psicóloga, lidando com os nossos irmãos portadores de deficiências mentais, como era o caso do irmão dela, ela sentiu o chamado de Deus e deixou tudo. Então, uma pessoa que faz isso, desde primeiro grupo de oração que eu fui na casa dela, a presença de Deus era palpável, como essa mesa, assim, era concreta, era um derramar
de amor, de ternura, do Espírito Santo. E eu ainda muito politiqueira na época, eu dizia, foi muito legal, mas tchau. Mas aí chegava na outra segunda, quando me via, eu já estava voltando àquele grupo de oração maravilhoso, que realmente, se eu não me engano, Newton, em 79, 80, não dava mais, como a Alzirinha colocou, os vizinhos já estavam reclamando, o apartamento do João e da Doris era relativamente pequeno, então a gente foi acolhido pelo pároco daqui na época, Padre Juca, que estava louco para conhecer a renovação carismática, e nós, então, a comunidade veio para cá, 79, 80. E eu queria, assim, agora, eu estou aqui, irmãos, olhando para esse quadro lindo, que é uma réplica do que a gente tem lá na frente quando abre os elevadores, né, Newton? É o original, né? Em frente aos elevadores está o original, né? Aí eu vou pedir para o Newton contar para a gente como é que surgiu o nome Bom Pastor, Newton. Se eu esquecer algum detalhe, as meninas podem entrar sem problema nenhum, tá? A história que eu lembro, que eu também, como a Alzirinha não estava aqui naquela época, é que o João, primeira renovação carismática da época, pediu que todos os grupos de oração tivessem um nome. E Doris, como sempre, ela nunca falava nada no ímpeto, ela sempre dizia, vou orar e perguntar ao Senhor. E um belo dia, o João, saindo de casa, ele sempre passava perto de uma, naquela época chamava... Uma quitanda, né? Uma quitanda, isso, Alzirinha, exatamente, uma quitanda. E ele conheceu o dono da quitanda e mandava ele entregar as coisas em casa. O dono da quitanda virou para o João e disse que tinha um tapete, se eu não me engano, de Damasco. Me parece que é isso. Veio de Damasco. Um tapete que veio de Damasco. E aí o João pediu que ele mandasse para a mulher dele ver, para Doris dar uma olhadinha. E foi aí que o Senhor, Doris, teve o entendimento de que o Senhor queria o nome Bom Pastor, né? Na época, para o grupo de oração. Esse aí, Nildo? Exatamente esse aqui. Mostra aí, Geraldo. Quer dizer, na verdade, esse é a réplica, né, Geraldo? Assim, a réplica. Tá. Mas é esse mesmo tapete. O original está aqui em frente à sede. Abrindo os elevadores, você pode ver. O original, inclusive, está coberto de vidro e tudo para não danificar. Ela, então, Newton, ao abrir o tapete, se deparar com ela... Entendeu que o nome seria Bom Pastor, né? Na época, Grupo Bom Pastor. Grupo Bom Pastor. Nossa. Logo ainda naqueles inícios, exatamente, né, isso. Depois, muitos anos depois, é que a gente se tornou Comunidade Bom Pastor. Isso. Civilmente, né? Com relação à lei, essas estatuto coisas. civil. Mas no coração da Doris, né, Laura? Às vezes as pessoas podem até pensar, porque tem canção nova que as pessoas acham que é mais antigas, mas no coração da Doris, você sabe isso até melhor do que eu, a comunidade começou o dia 1º de dezembro, né, Laura? No primeiro dia do grupo de oração, né? Diferente da canção nova, diferente, acho que também do Shalom. Nós temos o nome Comunidade Bom Pastor, ela achou que era uma comunidade a partir desse momento, né? Isso, eu lembro bem, Newton, dessa época. Já existiam algumas novas comunidades no mundo, como a Comunidade Emanuel na França, a Comunidade A Palavra de Deus nos Estados Unidos. Foi algo que o Espírito Santo, no início da renovação carismática, foi suscitando de uma forma linda. A Comunidade Emanuel na França um estouro, presente no mundo inteiro, na Ásia, né? Na África. E a gente foi tomando ciência disso. E, Newton, enquanto você falava, eu me lembrei direitinho. A Dodge reuniu, na época era núcleo, né? E pediu para a gente orar por algum tempo, Newton, para perguntar ao Senhor. Exatamente a pergunta era essa. É para nós continuarmos grupo de oração, como sempre fomos, e vamos, se Deus quiser, continuar a ser, ou o Senhor está nos chamando para dar um passo a mais? Ou o Senhor está nos chamando, eu fecho os olhos, parece que eu ouço a voz da Doris, para ter laços de aliança uns com os outros. E ela pediu para a gente perguntar, e foi lindo, na reunião de núcleo seguinte, todos os irmãos sentiram o chamado para nos tornarmos comunidade, né? Ficamos ainda algum tempo orando, ficamos ainda mais um tempo para fazer a parte civil, né, de nos tornar comunidade. Se eu não me engano, nessa parte assim de
jurídica foi em 86, se não me falha. Eu acho que é isso mesmo. 86. A parte jurídica, nós juridicamente nos tornamos em 86 e foi muito bonito. Quando você foi falar do nome, Newton, uma característica da Doris e algo que ela ensinou para a gente. Quando a gente estava preparando aqui, a Arlene, que é do Conselho, falou assim, fala do legado da Doris. Então, o Newton abordou agora um ponto, né, Alzirinha? A Doris, quando era algo, ela precisava tomar uma decisão, ou mesmo que fosse uma coisa que ela nunca respondia na hora, né, Alzira? Ela sempre falava, vamos orar e ver como ela fez em relação ao nome. Você tem isso no teu coração? Como é que você lembra disso? Não, tô brincando. É a característica dela, né? Doris tinha isso. A Doris fazia sempre tudo em oração, porque ela vivia, na realidade, em oração, né, Laura? Então, assim, ela vivia em oração. Então, nas coisas que precisavam de uma decisão, ela dava uma freada, né? A gente, às vezes, queria fazer uma coisa logo e ela dava essa freada para orar, né? Para não fazer a coisa no ímpeto, não fazer a coisa na emoção, não fazer a coisa... Então, assim, os serviços da comunidade também foram começando assim, de uma situação chegou um jovem que estava assim, sujo de areia, começou a história dos pequeninos, né? O leprosário, uma pessoa que veio, quero ver vocês ajudarem os leprosos. Vamos orar, vamos ver. Aí começou quem é que vai, né? E tudo assim na comunidade começa assim. Nada deve ser no... Isso é um legado, né? Nada deve ser no ímpeto, nada deve ser... Tudo tem que ser maturado, ruminado, orado, né? Para que seja uma direção do Espírito Santo, né? É algo assim que nos enche de alegria, e nos dá assim uma segurança, né, Newton? Isso que a Alzirinha falou, nos dá uma... Porque não foi bom, Então, agora, Newton, nós vamos fazer um trabalho com crianças. Nunca foi assim. Né? Isso é lindo, porque... Sempre foi algo suscitado. Fala, Newton. Isso é lindo porque, por exemplo, quando a igreja fala, ela não tinha isso. A igreja falou, está falado. Né? A gente se submetia a obedecer a igreja. Quando era algo que envolvia os carismas, o andamento da comunidade... Né? Algo que o Senhor estivesse pedindo à comunidade, ela sempre pedia para orar primeiro. Vamos orar, vamos ver. Eu lembro de um fato muito rápido, vou falar aqui, de um dos CDs da banda. Acho que foi o primeiro CD. Eu lembro que ela chegou para o Geraldo e disse, vamos parar agora de gravar. E ficamos 1 ano para poder voltar a gravar o primeiro CD da banda, que eu nem me lembro mais o nome. Sentido à Vida. Sentido à Vida. Sentido Ficou 1 à ano vida. para poder orar. E assim ela agia, né? E assim ela nos ensinou. Esse grande legado de Doris que eu amo é isso aí, não fazer nada. A Doris é uma pessoa que, se continuasse como psicóloga, ia ajudar muita gente a ficar curada da ansiedade. Né? Esse fato que a Alzirinha contou vale a pena. Logo nos primeiros anos, eu nem estava ainda. Eu entrei em 77, a comunidade... Começou em dezembro de 75, eu entrei em 77, e um rapaz foi um dia ao grupo de oração. Assim que terminou, ele virou muito ousadamente, e falou assim, olha, muito legal, aleluia, glória a Deus, muito legal. Eu quero saber se vocês, por exemplo, fazem um trabalho de arregaçar... Por exemplo, você faria um grupo de oração num leprosário? A Doris olhou para ele, em vez de... como talvez alguns de nós, né? Pô, que isso? A gente está aqui orando. Ela ouviu Jesus falando através dele. Falou, meu filho, eu vou guardar isso que você... Será que eu acho que é Jesus que está me perguntando isso? Sim. E algum tempo depois de orar, começou, vocês sabem, um grupo de oração na ala dos crônicos, no leprosário de Curupaiti, em Jacarepaguá. O principal leprosário do Rio de Janeiro, e na enfermaria, na ala dos doentes crônicos, Newton. Doentes crônicos de lepra, alguns já não tinham a ponta dos dedos, nem a pontinha do nariz. Né? Você chegou aí lá? Fui muitas vezes lá, participamos intensamente, uma vez por semana,
Na verdade, foi ótimo ter falado, a Alzirinha ter falado, foi o primeiro serviço da comunidade Bom Pastor, fora o grupo de oração, que começou numa segunda-feira e é até hoje, às segundas-feiras, à tarde e à noite, né? O primeiro serviço da comunidade Bom Pastor foi este grupo de oração, que era às quartas-feiras. Beijo, Gilda! A Gilda conduziu muito tempo o grupo de oração no leprosário. E durante muitos anos, depois o capelão de lá, que era um padre santo, veio a falecer. Aí com a nova administração, Newton, houve uma mudança e a gente não pôde mais. Mas foi o Conrado primeiro. Também assumiu um tempo. Conrado, Paulo França, Zumira também. A Zumira ia junto com a Gilda. O Conrado também, com o tecladinho dele pendurado. Eu lembro que isso eu nem lembrava que o Conrado... Ia, assim, toda quarta-feira. Também ia? Também ia. Então, aí eu acabei falando rapidamente do grupo de oração e eu queria, assim, pedir para um dos dois, então, falar que a gente considera, desde o início, como a Doris considerava e a gente considera, o primeiro, fundamental e o mais importante serviço da comunidade é o grupo de oração. Quem quer falar? Qual dos dois? Alzirinha. O grupo de oração é isso, né? É a vida da comunidade. O grupo de oração e as partilhas, na realidade. Né? Mas o grupo de oração, essa coisa de 50 anos, né? Que começou ali com Doris, então tem 50 anos que a gente tem um grupo de oração, né? À tarde e à noite. Hoje, à tarde de 2 às 3h30 e à noite de 8 às 9h30, né? Isso. E o grupo de oração é aquele... a Marlene ama o grupo de oração, ela ama o grupo da tarde, então, assim... É um alimento, porque ao mesmo tempo que você vem servir, né? Algumas das pessoas vêm servir no grupo, mas você também é alimentado pelo grupo. Então, uma coisa, como o grupo de oração tem lá, que as pessoas estão ali na frente, que estão conduzindo, cantando, tocando, e as pessoas que vêm, né? Mas, no fundo, quem está ali servindo também está recebendo, né? Não está só... E um diferencial no nosso grupo de oração, que eu acho, é igual a Vigília, eu sempre falo isso, é que nosso grupo de oração... Ele não tem férias. Interessante isso, né? Os grupos, é direito, é claro, né? Mas grupos de oração param um período, nesse período principalmente de festas, né? E o nosso não para, o nosso continua ininterrupto, né? Que fala, né? Então, outro legado da Doris, né, O Nilton? único dia que não tem, isso foi depois de anos, porque tinha também, as segundas-feiras, por causa do retiro de carnaval, né? Então a gente não tem grupo de oração, só segunda-feira. Fora isso, ou quando cai véspera de Natal, essas coisas. Mas não toda segunda-feira a gente está aqui. Tem a gente, não tem a gente, tem a 3, tem a 4, tem a 5, tem a 10, tem a 20, não tem problema. A gente está sempre, né? E a gente aproveita para os irmãos que não são da comunidade, para os irmãos de fora, né, do Rio e de fora da cidade, quando vierem ao Rio de Janeiro. Newton, diz aí, anuncia aí o dia, faz o convite aí para os irmãos. Nosso grupo de oração acontece toda segunda-feira, à tarde, das 14 às 15h30 e à noite das 20 às 21h30, aqui na paróquia Nossa Senhora de Copacabana, Rua Hilário de Gouveia, número 36. Você chegou, perguntou, está tendo grupo de oração? Os porteiros, o pessoal aqui do prédio vai sempre falar e apontar para você onde está acontecendo. E esse grupo de oração acontece muitos milagres, né? São muitos os testemunhos que acontecem dentro do nosso grupo de oração. E é um grupo que, na palavra, né? É um grupo na palavra de Deus, é um grupo que o Senhor, já desde cedo, eu, por exemplo, no domingo já começo a consagrar o grupo de oração já para o Senhor, e na segunda-feira de manhã, já a partir do momento de laudes, a gente já consagra um grupo de oração que a gente já ora desde cedo para que o Senhor faça a vontade dele, né? Amém, Newton. Eu queria que a gente, agora, Alzirinha e Newton, a gente falasse um pouco dos carismas, né? Foi algo que, desde do primeiro congresso, nós fomos juntos no primeiro congresso de novas comunidades, né? Em Joinville, né, Newton? Nem lembro o ano, nem vou tentar lembrar o ano, Newton. E aí a gente foi aprendendo, né, a importância que Deus, em cada nova comunidade, suscita carismas, e a gente foi logo identificando alguns. E eu queria pedir, Alzirinha, que você partilhasse, se vocês quiserem. Depois, primeiro você fala, né, os principais, né? E depois cada um pode comentar um pouquinho sobre cada um deles.
Nossos carismas são perdão, obediência e unidade. E todos vêm assim de experiências da Doris, né? Carismas vêm, como tudo, né? Vem por experiências que ela teve. Dá aí o livro para mostrar logo por que perdoar, né? Vou falar do carisma do perdão. Está aparecendo aí, Geraldo, o livrinho? Tá, pode. O Tá livro, bom? né? O livro que Doris mesmo escreveu, é um livro que a gente tem aqui, eu não sei quantos anos que tem, não me lembro, né? Foi uma experiência de perdão que ela viveu. Foi. Se eu não me engano, foi quando a gente fez 25 ou 30 anos, Alzirinha. E aí, 95. 95? Aí, da experiência que ela Então teve... foi 20 anos, com a falta, né? Por não querer perdoar, e Deus foi burilando o coração dela, foi transformando. Ela escreveu o livro e ela sentiu que era um carisma da comunidade. Era um carisma para a comunidade. Passou por ela, né? A experiência dela, mas era um carisma para a comunidade. Então, nos dias de hoje, nos tempos, a gente viver esse carisma de perdão, né, como uma experiência de vida mesmo para cada um de nós, começou assim, dessa experiência que ela teve, que ela escreveu no livro. Nós começamos a fazer retiros, né, porque as pessoas começaram a pedir, outros grupos de oração, né, pediam que a gente fosse lá para falar, e a gente, assim como a gente faz na comunidade, a gente fazia os retiros sempre baseado no livro da Doris, na experiência dela, e que passou a ser a experiência de cada um de nós, porque aí cada um foi tendo a sua própria experiência com o perdão, porque o jeito de Doris falar de perdão é diferente de muita gente que fala perdão por aí, né? Foi uma coisa de vida dela. Então, assim, é uma experiência que o Espírito Santo passou para nós. Então, eu vou falar o primeiro, não sei se é exatamente a ordem, mas o primeiro que eu me lembro é o carisma do perdão. São 3, então o perdão veio aí através da experiência dela. Só completando, a Alzirinha, ela falou outros grupos de oração e até em outras cidades, durante muito tempo, né, a gente foi em outras cidades ministrar. Eu vou pedir para o Newton falar do segundo carisma da obediência e depois vou voltar para a Alzirinha falar da unidade. Eu acho que tem muito a ver com o testemunho pessoal de cada um. O Newton falar da obediência e a Alzirinha falar da unidade. Newton, segundo carisma eu já anunciei. Esse carisma da obediência, para mim, me mostrou que como eu sou rebelde, agora não, como eu sou rebelde, né? É um carisma que eu procurava as respostas rápidas e ela dizia assim para mim, vai para a capela, pergunta o Senhor. Só que eu não gostava de esperar essa resposta, né? É muito demorada. Mas na obediência, Laura, para mim, Laura, Alzirinha e Geraldo, que está aí nos bastidores, é uma graça muito grande. A obediência, ela te cura. A obediência, ela te liberta. A obediência, ela te tira fardo das suas costas. A obediência te faz uma nova criatura. A obediência te torna mais livre e você ama verdadeiramente. Porque quando você obedece, gente, tem um ditado popular que diz que quem obedece não erra, né? Padre Jonas dizia que quem obedece permanece na graça. E a obediência, ela te leva a experimentar o verdadeiro amor, porque Jesus foi obediente até a morte de cruz, né? E a gente às vezes quer fazer a nossa vontade prevalecer, né? E essa experiência da obediência para mim, até hoje, para mim é libertadora. Para mim é libertador ser obediente. Mas essa obediência veio da experiência dela, né? É isso que eu ia falar. Sim. Sem sombra de dúvida. O que ela nos ensinou, né, nos mostrou e foi exemplo para nós, é essa obediência, principalmente, vou falar de forma humana, à igreja. A Doris era uma pessoa com temperamento colérico, né? Além dela ser uma pessoa muito inteligente, com muitos dons, ela tinha um temperamento entre aqueles 4 que a gente sabe, né? Fleumático, sanguíneo. Então, o temperamento dela, uma líder. Então, para uma pessoa inteligentíssima, com vários dons, psicóloga, com dom, mega dom de liderança, vocês imaginem o que é Deus pegar uma pessoa dessa e fazer. Então, durante algum tempo, havia, sim, atrito, né? Houve, né, vários atritos entre ela e, na época, o pároco aqui de Copacabana, que, por algum tempo, não gostava da renovação carismática católica, que foi o Monsenhor Abílio, que Deus já chamou e depois se tornou um grande
amigo e protetor nosso aqui da comunidade. Mas durante algum tempo, né, foram as coisas meio complicadas, né? E Deus, então, assim, teve uma vez que ela realmente foi assim, quase que, né, agressiva com ela. Depois Deus levou-a a ficar de joelhos e voltar a ele pedir perdão. E olha o carisma aí do perdão. E a partir do carisma do perdão, ela entendeu, com aquele versículo, Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, ela entendeu que Deus chamava ela, Doris, e a comunidade, não a uma obediência servil, não uma obediência civil, não uma obediência não, uma obediência bíblica, uma obediência cristã, a obediência de Jesus, que abriu mão, né, da sua glória para morrer numa cruz. Eu acho que é isso. E aí, para dar continuidade à obra, ele pegou um bando de desobedientes e trouxe para cá para nos ensinar, né, o que é ser obediente cristamente, também como filho, né, levar essa obediência para dentro da nossa casa, para os nossos superiores, essa obediência também aos irmãos que nos servem, né, que estão conosco servindo. É um campo muito amplo, né? É um carisma, gente. Exatamente. Carisma é um negócio diferente. Carisma exatamente. Entra na veia. Isso, né? isso. Wilson, entra na... Newton. E se não é um chamado de Deus, não fica, não adianta. Como não fica quando não é no chamado lá na Canção Nova, quando não fica como é aqui também. Não fica. Se não tiver entranhado isso na alma da pessoa, não fica. Não adianta. Nós temos, por exemplo, agora um moderador. Então, existe dentro de uma comunidade uma obediência ao moderador. No caso é Newton, né, outras pessoas que forem, ao Newton, que é o moderador. Mas tem responsáveis de serviço. Eu preciso ser obediente àquele responsável de serviço. Nós ficamos dentro de uma igreja, temos obediência ao pároco. Como igreja, obedecemos ao Papa, obedecemos aos sacerdotes. Me lembro uma vez alguma coisa da banda Bom Pastor, né, que o sacerdote no local pediu alguma coisa. Nilson contava alguma coisa assim de... Né? E o sacerdote, não sei se elogiou, mas falou que da diferença, porque se obedecia... Vitória no Espírito Santo, Vitória. Eles sempre falavam isso. Então, assim, e aí a gente vê que é um carinho, que você está fazendo uma coisa que você acha que todo mundo está fazendo também, e aí você vê que aquilo sobressai, porque aquilo não é um normal, é um carisma. Uma experiência, Azurinha, rapidinha. Uma vez nós fomos, Geraldo estava na banda também, nós fomos ao Espírito Santo, rapidinho mesmo. E aí, chegando lá, antes de começar a missa, lembra, Geraldo? Para cantar o hino nacional. Vocês foram pegos de surpresa para cantar o hino nacional. Tocar o hino nacional. Isso 5 minutos antes de começar a missa. E eu fiquei impressionado. Por isso que os padres falavam para nós essas coisas. Eles tocaram o hino nacional do jeito que devia ser tocado, cantaram do jeito que devia ser tocado. Aí o padre ficou encantado com essa questão da obediência, o pessoal da coordenação. É impressionante isso. Mas isso vem, né, selo, pá, tá selado, né? Selado. Então, olha, irmãos que estão vendo, vão acompanhando. A gente já falou, então, do primeiro carisma, né? A Alzirinha falou do perdão. Olha a relação, né? Como, agora vendo o Newton e a Alzirinha, como estão relacionados, né? O perdão com a obediência. E o terceiro carisma, vou deixar para a Alzirinha falar, inclusive... Pode começar até com aquele livro maravilhoso que faz parte da nossa história, Alzirinha. Viagem do Outro Cristão. Vai, conta aí qual é o terceiro carisma. Terceiro carisma, vindo de uma experiência de Doris também, é o carisma da unidade. E já ouvi alguém falar assim, não, o carisma é um só. Não, aqui na comunidade nós temos 3 carismas. O perdão, a obediência e a unidade. Porque tudo vem dessa experiência do fundador, da fundadora, né? Que a gente às vezes não entende muito bem, mas é uma coisa assim, vai chamando, como o Newton diz, se você não se encaixa, uma vez eu vi o Timbó dizer, né? Se você nasceu para ser pitomba, não adianta você se meter no morango, no pezinho de morango, que você não vai ser nunca um morango. Né? Então, assim, é uma coisa que chama, e aquilo vai entrando e você se sente, aquilo flui de você. Né? Então, a unidade, como é que surgiu a unidade? Uma pessoa, acho que a pessoa que trabalhava com a Doris, né, em casa, a empregada dela, né, a empregada, eu agora não me lembro de jeito como é que foi, talvez Laura, mas eu sei que ela indicou para a Doris um livro, que era um livro evangélico de uma senhora batista, chamado Viagem do Outro Cristão.
né? E Doris, naquela ânsia de ouvir Deus, de saber de Deus, que Deus falasse com ela. E essa irmã Batista, ela tinha experiências nas orações dela de Jesus falar com ela. E ela colocava ali no livro aquilo que Jesus ia falando. E é um livro assim, é um livro para você orar, abrir, e Deus fala, gente, não é que você viram até hoje. Deus fala com esse livro da irmã. Eu não me lembro o nome dela, vocês lembram? Me lembro. Francis Roberts. Infelizmente é um livro, se eu não me engano, esgotado, mas ele é um tesouro, Viagem do Outro Cristão. E aí, através dessa experiência dela com os irmãos, com esse livro evangélico, quando ela começou a oração também na casa dela, alguns evangélicos iam nessas reuniões de oração, né? Então, foi suscitado no coração dela essa unidade, esse amor pelos irmãos evangélicos. Esse amor, essa unidade, independente, chuta Nossa Senhora, isso não existe, né? A gente tem que estar unido, porque a palavra, todos serão um, sejam um comigo e com o Pai, né? Para que todos sejam, como é que o Senhor fala? Será um só pastor e um só rebanho. Então, essa unidade, esse amor aos irmãos evangélicos do coração dela, né, surgiu. E na comunidade, quando cheguei aqui, né, o que me encantou? O que me encantou na comunidade? A unidade. Que era quando eu cheguei aqui, eu não tinha nenhuma experiência. Eu nunca frequentei uma igreja evangélica, mas eu e minha mãe, a gente ouvia as igrejas evangélicas no rádio, né? Os pastores falando. E aí a gente conhecia músicas evangélicas. E então, quando eu cheguei aqui, eu não tinha assim, uma vida de igreja católica, também não tinha. Né? Mas um primo me chamou para olha, essa igreja, vai lá, tem uma senhora que fala igual a titia. Titia era minha mãe. E a pessoa era Doris. Aí a gente veio um dia à tarde, depois a gente começou a vir à noite. E o que me encantava é que as músicas evangélicas que eu ouvia eram as músicas evangélicas que se tocavam aqui, porque tinha um rapaz evangélico, né? Como era? Edivaldo, que tocava junto. Ele era de um grupo até de... Altos Louvores, né, Laura? Depois ele fundou com gente da CBP, da comunidade. Então, mas essa unidade, qual é a unidade? A unidade com o povo evangélico, a unidade com os irmãos evangélicos. Um só povo, e um só rebanho, um só pastor. Então, é essa unidade que brota assim, que a gente vive aqui na comunidade, né? Esse amor, que a gente tenta até fazer mais vezes, né? E esse amor que tem no coração de Padre Antônio José, que tem no coração de Antônio, e que foi cativando outros corações, outras pessoas da comunidade que também têm esse amor, essa unidade, né? E aí a unidade com os irmãos evangélicos se espalha também na unidade com a própria igreja, na unidade entre nós. A unidade entre nós é bem, às vezes, complicadinho. A gente vai lutando com a unidade, né? Essa unidade que não é só com os irmãos, é uma unidade com a própria igreja, com o Papa, né? com a paróquia. A gente tem muita vida dentro da paróquia, as pessoas que são daqui da paróquia Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, né? Então, assim, essa unidade também está no nosso coração em vários sentidos. Então, os nossos carismas de perdão, de unidade e de obediência vêm todos de uma experiência da Doris, mas que Deus foi juntando pessoas que tinham um coração aberto para esse carisma, que são os carismas da comunidade Bom Pastor. Só completando, a renovação carismática católica também começou com o livro evangélico, né? A Cruz e o Punhal. Então, e nos primeiros anos, que eu acho que eu posso dizer que eu sou dos primeiros anos, né? Era normal, era comum, né? Contar junto com os irmãos evangélicos. Depois, isso ficou um pouco dissipado, mas não aqui. Então, não me lembro agora o ano, se eu não me engano, em 80 e poucos, nós fizemos primeira novena ecumênica de Pentecostes. Então, a cada noite vinha um pastor, sempre acompanhado de um sacerdote católico, um pastor e um sacerdote, para nos preparar para a festa maravilhosa de Pentecostes. E, na época, o cardeal Dom Eugênio acabou sendo tocado, porque, na época, também Monsenhor Elia Volpe, que a gente assim, tem muita gratidão a ele, abraçou, era também um sacerdote que abraçava a unidade,
Então, hoje em dia, já há muitos anos, né, Newton, faz parte do calendário oficial da Arquidiocese a Vigília Ecumênica de Pentecostes. Que termina com um culto, né? Que termina... Padres, pastores, né? O arcebispo sempre vem, ou manda algum representante. Então, esse carisma da unidade é uma coisa que entranhada em nós. Newton, eu queria pedir para você falar um pouco e convidar os irmãos, olhando para essa câmera, Geraldo, olhando para cá, que você falasse da sede da comunidade, Newton. Bom, nós temos uma sede. Uma vez me disseram que acho que é a única comunidade de aliança, no nosso caso, que nós não somos comunidade de vida, que tem uma sede dentro da igreja? Dentro de uma paróquia. Por quê? Porque o Senhor quer trabalhar em nós o perdão, o Senhor quer trabalhar em nós a unidade e o Senhor quer trabalhar em nós a obediência. Amém. Estar juntos com a paróquia em tudo, perdoar quando ficar se arranhando com as outras pastorais, né? Esse tipo de coisa, e obedecer. Então o Senhor nos trouxe para ter uma sede, por enquanto, não sei até quando, Deus é que sabe, na paróquia. A nossa sede é aqui na paróquia Nossa Senhora de Copacabana, na Rua Hilário de Gouveia, número 36. Nono andar. Nono andar. Aqui nós temos uma capela, nós temos Linda, uma livraria, capela linda. Nós temos um bazar, nós temos tudo que você possa imaginar de uma casa normal, nós temos aqui. E dentro dessa casa, nós temos uma capela, a Laura acabou de dizer linda, por sinal linda mesmo, extremamente aconchegante. As pessoas quando chegam aqui ficam na nossa capela lá um tempão, porque amam estar na nossa capela. Então, você que de repente deseja, período de férias agora, pode vir nos conhecer. Nós todos os dias temos aqui a oração de laudes, às 8h30 da manhã aqui na capela da comunidade Bom Pastor. Você pode vir e participar conosco e conhecer o nosso espaço aqui, aconchegante, que também é a sua casa. Nunca me esqueço que em 2000, foi 2000 ou 2001, Geraldo que sabe melhor essa data, entrou um bispo, quando Laura falava de Porta Santa, eu lembrei disso, Dom Alberto Taveira, bispo hoje de Belém, né? Ele, arcebispo da Arquidiocese de Belém, ele entrou, quando ele saiu do elevador, ele colocou os pés aqui, ele disse, este solo é santo. E aí eu logo lembro, Laura, daquela música, abram as portas santas, o povo quer passar. Vocês duas falaram de portas, né? Aquela porta de vida. É isso, a comunidade Bom Pastor é isso. O Timbó tinha uma palavra muito boa para a comunidade, ele dizia que a comunidade Bom Pastor é um oásis em Copacabana, né? Então, esse oásis você pode conhecer, você pode vir aqui e desfrutar desse oásis, que também é seu, até porque esses prados é do Bom Pastor, né? Amém, amém. A gente pode entrar agora na agenda jubilar, na agenda desse ano jubilar da comunidade, junto com a igreja, 50 anos da comunidade Bom Pastor, e ano santo, ordinário, jubilar, ano da esperança, como o Papa Francisco proclamou, de 2025. E o primeiro evento, o nome é muito legal, foi uma inspiração do Padre Antônio, né, Nilton e Alzirinha. Verão a Deus. Vai ser nos dias 14 a 16, é isso, Nilton? Isso, exatamente. É uma terça, quarta e quinta à noite. Agora em janeiro. Agora, a gente tem uma tradição há muitos anos. O primeiro evento da comunidade Bom Pastor, a gente sempre faz junto com o Vicariato Sul, a renovação carismática do Vicariato Sul da Renovação, e com a comunidade Pecado Lavado. E nesse ano não podia ser diferente. Então, Dudu, do Pecado Lavado, e a Denise, a coordenadora do Vicariato Sul, da RCC, já combinamos e vamos, então, fazer juntos esse evento. Verão a Deus. Então, o primeiro dia vai ser Verão a Deus na palavra, Verão a Deus na adoração e Verão a Deus em comunidade. E tem a ver com verão também, né? Verão de calor. Quer repetir aí a data, a hora e o local, Nilton? 14, 15 e 16 de janeiro, terça, quarta e quinta, às 20 horas, e será aqui na sede da comunidade, no Salão Paroquial, em frente à sede da comunidade, na Rua Hilário de Gouveia, 36, aqui na paróquia Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima. Sempre às 20 horas. Até de 21h30, né, Nilton? Aberto a todos. Não precisa fazer inscrição.
É só você chegar e participar e ter essa graça de ter esse verão diferente na sua vida, né? Não só o verão de queimar do sol, mas o verão de se deixar inebriar da palavra de Deus, né? E é bonito isso, né, Nilton? Eu sinto assim que os padres, que é um testemunho para a igreja, né? A gente fazia um evento com os irmãos do Pecado Lavado, com as irmãs da RCC. Aí entra o carisma da unidade. Exatamente. Isso aí. O carisma da unidade aí. E a gente quer anunciar agora o primeiro retiro do ano. Para esse, Padre Antônio pede que tem inscrição, né, Nilton? Isso. Uma data linda, que eu amo. Dia da Conversão de São Paulo, Dia 25 de janeiro. 25 de janeiro, um sábado. Sabadão lindão. Lindo. E o tema não podia ser melhor. Tinha que ser a ver com o tema do jubileu. E com o tema do dia, que é a conversão de São Paulo. Então, vai ser a esperança nas cartas de São Paulo. A esperança nas cartas de São Paulo, 25 de janeiro, de 8h30, Nilton. Às 17h. De 8h30 às 17h. Você é convidadíssimo, mas o Padre Antônio pede, né, Nilton? Vou fazer inscrição. Aí, como é que faz, Nilton? 2236-0973. Ou você pode se inscrever também pelo WhatsApp da Comunidade Bom Pastor, né? 98489-9624. 98489-9624. Eu, fulana de tal, quero me inscrever para o retiro... A Esperança nas Cartas de São Paulo. A Esperança nas Cartas de São Paulo, no dia 25 de janeiro. Só você se inscrever, a inscrição é grátis também, é só para a gente ter noção do número de pessoas que virão. Quem estará conosco, Laura? Olha, alguns nomes é surpresa que só o Espírito Santo ainda não contou pra gente. Mais um nome. Padre Antônio José vai estar conosco, se Deus quiser. Amém. Depois a gente vai, com calma, anunciando os outros nomes. Acho importante a gente partilhar com os irmãos, nesse podcast especial de 1º de janeiro, alguns produtos, né, do coração da Doris. A Alzerinha já mostrou o livro, Por que Perdoar? E, além do livro Por que Perdoar, nós temos esse aqui. Estou mostrando direito, Geraldo? Tá? Vidas Transformadas. Isso aqui, esse livro maravilhoso, é fruto dos grupos de partilha. Eu queria pedir, enquanto eu mostro, para a Alzerinha falar, porque a Doris sempre fez questão de dizer que a base, a comunidade, ela só vai se sustentar a partir do grupo de partilha. Então, eu vou pedir para a Alzerinha falar um pouco o que é isso, que tem gente que talvez não saiba direito o que é grupo de partilha, Alzerinha. Hoje em dia, eu não sei se outras comunidades já têm, né? Mas a gente, há um tempo aí, era só a gente fazia isso, né? Como é que nós temos os grupos? O grupo de partilha é aquele que sustenta, não é só financeiramente, sustenta a vida da comunidade, porque é o pessoal que está aqui sempre partilhando a palavra, né? Por isso tem suas vidas transformadas. Como é que a gente começa um grupo de partilha? A gente começa um grupo de partilha fazendo um seminário de vida no Espírito Santo, que é dos tempos antigos, que foi quando Doris sentiu esse chamado, né? Essa conversão, esse chamado, fazendo uma experiência de oração. Mas nós começamos com um seminário de vida no Espírito, geralmente é depois da Páscoa, né? Geralmente, depois da celebração da Páscoa, a gente começa, que são hoje, se eu não me engano, eram 9 semanas, mas hoje a gente faz, se eu não me engano, em 7 semanas. Então, a gente pega uma palavra da Bíblia e a gente pega um tema, né? O pecado, a salvação, o senhorio de Jesus, o seminário de vida no Espírito Santo. As pessoas vêm, a gente chama, né, nas reuniões, na rádio acho que chama também, nas reuniões a gente chama, e aí começam a frequentar para conhecer a palavra de Deus no seminário de vida no Espírito Santo, que é cara de renovação carismática católica. É a experiência, né, desse Pentecostes, o seminário de vida. E aí as pessoas fazem essas 9, 7 semanas, e aí tem um retiro chamado Experiência de Oração, né, que são 2 dias ou 3, dependendo. Antigamente a gente fazia à noite, na sexta, sábado e domingo. Hoje a gente faz sábado e domingo, né? E aí os temas, com temas, e aí tem os grupinhos, tem que partilham a palavra do tema.
Na experiência de oração, a gente tem, fala aí uns tempos da experiência, dons e carismas, vida no Espírito com Maria, frutos do Espírito Santo, enfim. Batismo no Espírito Batismo. Santo. E aí, quando termina essa experiência de oração, as pessoas fizeram as 9 semanas, 7 semanas da experiência, do seminário, um fim de semana com a experiência, e aí aqui as pessoas começaram a procurar DORES, pedir, mas acabou, não faz mais nada? Isso há alguns anos atrás, muitos anos atrás, né? E aí surgiram para a comunidade os grupos de partilha. Aquelas pessoas que queriam continuar se reunindo para partilhar a palavra. E aí começaram a surgir os grupos de partilha, que eram, nos primeiros momentos, foram nas casas de alguns irmãos aqui da comunidade, dos servos aqui da comunidade. Hoje em dia ficam aqui mesmo na sede da comunidade, por vários motivos, né? Foi se encaixando aqui. Então, a gente tem grupos de partilha. Hoje, se eu não me engano, nós já tivemos mais, acho que, de 40 grupos. Mas hoje, as pessoas diminuíram também, né? Porque foram se espalhando, foram para as suas paróquias. Então, hoje a gente tem menos gente. Então, se eu não me engano, são 15 grupos de partilha. Uns grupos à tarde e outros grupos à noite. Grupos da tarde são, se eu não me engano, terça e quarta, de 2 às 4, vou dizer assim, mas temos um grupo aberto de partilha, que é a quinta de manhã, de 10 às 11h30, até meio-dia. Né? Esse é um grupo aberto. Por que é um grupo aberto? Para que as pessoas que não fizeram seminário, mas que gostariam de conhecer, aí tem um grupo para elas se encaixarem. Né? Mas normalmente termina o seminário, as pessoas se reúnem à noite, é de 20 às 21h30. E aí esses grupos vão ficando, né? Esses grupos vão se unindo, toda semana se partilha. Dores via os temas vinham através da Dores. E a gente partilhava a palavra hoje, a palavra confiança, a palavra... esqueci agora, mas a gente partilhava as palavras, vamos supor, esperança, enfim, aquilo que Deus ia suscitando. Depois, com o tempo, Doris e Laura mesmo, Laurinha, Deus ia inspirando como é que a gente ia. Aí vinha algum livro da própria Bíblia, e agora o Padre Antônio mais com Laura que tem a inspiração aí para o pessoal partilhar. E essas partilhas, elas continuam, né? Aí toda semana a pessoa vem, partilha. E aí isso dá uma e aí entra o livro daqui, Laura, deixa eu mostrar de novo. Vidas Transformadas, porque esse livro é feito da experiência acho que fica com cada luz aqui. Enfim, a experiência de cada um, tem os testemunhos das pessoas. No final, sim, os testemunhos, né? Então, assim, esse livro é muito a cara da comunidade. É verdade. De pessoas que fizeram seminário, fizeram a experiência, se encaixaram num grupo de partilha e as vidas são transformadas a partir da palavra de Deus. Porque o grupo de partilha nada mais é do que partilhar a palavra de Deus. Não é uma coisa teológica, é experiência com a palavra de Deus. Palavra transformando, palavra iluminando, palavra curando, palavra de Deus. Né? A experiência é viva no grupo de partilha. Enquanto a Alzirinha falava, eu lembrava assim, porque a gente pode chegar, não entendi nada, não entendi nada dessa palavra. A pessoa tem essa liberdade, né, Alzirinha, para dizer, sim. Olha, hoje eu estou péssima, então é uma partilha da palavra de Deus na vida. Realmente, eu amo também o grupo de partilha. E a transformação, a gente, aqui nesse livro tem essas transformações, né? Mas a gente tem testemunhos esse ano mesmo, né? De pessoas que entraram na partilha de um jeito, estão 1 ano, 2 de partilha, a pessoa está sendo transformada, né? Com relação à igreja, com relação à palavra de Deus, com relação à vida de família. A comunidade é um legado que a gente fala, né? Que a Arlene falou dos legados da Dória. O amor à palavra e a certeza de que a palavra tudo é a palavra. É a palavra de Deus. Né? É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que nos dá essa graça do perdão, é a palavra de nós somos uma comunidade mergulhados na palavra. É a palavra que faz tudo em nós. Eu senti falta, Alzirinha e Newton, de falar, pelo menos para mim, acho que sei que para vocês também, é parte integrante da comunidade Bom Pastor, que é a música, né? Eu, pelo menos, a Alzirinha contou que ela veio parar aqui, eu também. Né? A música, assim, a Doris era formada, né, em música e era musicoterapeuta também. E ela que começou... compôs muitas músicas. Ela que começou o curso de musicoterapia no Brasil. E ela tem músicas lindas. Esse
esse CD, Newton, foi dos 40 anos, né? Isto é um prodígio. Esse CD todo é todo de músicas da Doris, só músicas dela. Porque ela gravou, né, Laura? Ela gravou, é que a gente não encontrou aqui. Nós não encontramos ela aquele gravou long play, Newton. Um long play, do tempo do long play, gente, ainda. Bolachão, gente. Aquelas não gostam de falar esse nome, mas é aquele famoso bolachão. Que a Doris gravou com as músicas dela. Então, depois se tornou um CD. E agora, como ninguém mais ouve também CD, mas a gente tem, nos 40 anos, o pessoal se reuniu e gravou a banda Bom Pastor e o pessoal daqui do Ministério de Música também. Junto com o Padre Antônio, né, Newton? Gravaram, são 12 músicas, todas da Doris. E essas músicas estão nas plataformas digitais. Spotify, você pode encontrar essas músicas todas para você se... Newton, não entendo direito. Aí digita lá o CD, Isto é um Prodígio, é assim? Isso. Você digita Isto é um Prodígio e vai aparecer lá todas as músicas gravadas, inclusive dos outros CDs também, da banda, da comunidade também. Você vai encontrar todas essas músicas nas plataformas digitais. Agora, seja qual for a sua. Tem uma música que se destaca na nossa história, assim, de uma forma impressionante, né? Quase todas as ordenações sacerdotais, ela... Quer falar, Newton? De um certo tempo para cá, né? Quer falar, a Newton? música Sacerdote Real, né? Que Doris fez quando o Monsenhor Haroldo, Monsenhor Abílio, fez 25 anos de sacerdote. Ela compôs essa música, o Espírito Santo deu a ela essa letra, e aí se tornou um hino, na verdade, hoje. Na maioria das ordenações de alguns anos para cá, principalmente depois que a banda Bom Pastor começou a cantar em várias ordenações. Celebrações também, né, Newton, de aniversário. Exatamente isso. A música Sacerdote Real. Eu não vou me atrever a cantar, porque eu canto pessimamente mal, né? Mas procura lá. Mas a gente pode pedir a Alzirinha para só falar a letra, né? Sacerdote real, eternamente serás. A gente pode cantar. Sacerdote real, eternamente serás. Ergue o estandarte, conclama os povos e anuncia o meu reino de amor, justiça e paz. Muito amor no coração da Doris pelo sacerdote. Muito amor. Isso é um legado. Outro legado. Um grande amor pelos sacerdotes, né? Uma grande reverência pelos sacerdotes. Né? A gente fala de Marlene. Marlene é responsável pelo grupo de cartões para os sacerdotes. Né? Então, assim, ela fala da honra que a gente tem de fazer, porque isso é fazer esses cartões ninguém mais faz cartão, ninguém mais faz cartão, mas a gente ainda faz, agora por WhatsApp, né? Essa coisa de reverência ao sacerdote, no aniversário dele ou no aniversário de ordenação. E esse amor é um legado que Doris deixou porque ela tinha toda essa reverência para o sacerdote. Seja qual for o sacerdote. Ele não é só da espiritualidade da renovação ou porque ele simpatiza só com a comunidade Bom Pastor. Não. É qualquer sacerdote, gente. Mesmo aquele que não olha... Qualquer um. Mesmo aquele que simpatiza ou não com a renovação ou não com a comunidade Bom Pastor, não interessa. É qualquer sacerdote. Uma das coisas que ela me ensinou aqui, com um exemplo dela, era pedir a bênção ao sacerdote, reverenciar e respeitar o sacerdote, né? Porque só ele tem a graça de nos dar Jesus como alimento, né? Então, isso ela nos ensinou. Eu, por exemplo, levo isso no meu coração, eu tenho isso no meu coração. Seja qual for o sacerdote, precisamos, aqui na comunidade, reverenciar e respeitar os sacerdotes. A gente está chegando no final e queria, então, nessa conclusão, pedir, acho que era importante, Newton e Alzirinha, cada um de vocês dar uma palavrinha, assim, o que se ficou faltando. Sim, a história da comunidade, eu sei que tem muito mais coisas, mas, assim, como a gente aprendeu com ela, assim, bem no coração, Newton e Alzirinha, uma palavra final, uma mensagem, algo que o Espírito Santo, nesse momento, esteja falando ao seu coração, Alzirinha, ao seu coração, Newton, que você acha importante partilhar com os irmãos nesse dia 1º de janeiro de 2025, nesse primeiro podcast do ano, nesse ano jubilar, assim, uma palavra, Newton, do teu coração, uma palavra, Alzirinha, do seu coração, para os nossos irmãos. Enquanto eu penso, a Alzirinha fala.
Olha, a palavra hoje é gratidão e alegria. Gratidão e alegria, né? A gente falou muito de Doris, mas a gente tem um casal que, né? Doris e João. É pena que a gente não pegou a foto. Era para ter trazido a foto. Que pena, Doris acho que e vamos João. ficar devendo isso. Uma alegria e gratidão pelos 50 anos, por podermos comemorar, louvar a Deus por isso, pela vida deles, né? Essa alegria de ter um lugar onde a gente pode se reunir para partilhar a palavra de Deus. Isso, gente, é uma graça tão grande de Deus. É uma graça você poder ter um lugar. E a gente está vivendo no mundo tenebroso, né? É um livro evangélico, eu nunca li, não, mas existe um livro, Esse Mundo Tenebroso. Nós estamos vivendo neste mundo tenebroso, né? Esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo do tenebroso. Então, assim, uma grande gratidão a Deus pela vida de Doris e de João, por esse sim deles, mas, como eu falo sempre, pelo sim de cada um, gente. Amém. De Zulmira, de Paulinho, de Natal, de tantos irmãos, de Cal, de Soninha Miranda, meu Deus, das Irmãs da Tarde, tantos irmãos que já se congregam no céu, né? O Conrado, que o Nilton... Conrado, a Edna, esposa do Conrado. Nossa, muita gente querida, muita gente, né? Então, assim, gratidão pela vida desses irmãos, pela vida daqueles que continuam, mesmo com mais de 80 anos, você vê gente aqui com mais de 80 anos se doando, se entregando, vindo à tarde servir ao Senhor, o pessoal da noite também. Nossa, é muito agradecido, porque nós temos um lugar onde nós falamos a mesma língua, onde nós sabemos como é que... No dia eu estava pensando, né? Quando a gente está num esquema, num lugar diferente, que pede, vamos fazer a oração, eu não me sinto nem muita vontade, porque não é a minha língua, não é a minha oração, não é... Então, aqui é a oração, é a palavra. A gente, às vezes, se estranha um pouquinho, mas Deus vem com a obediência, com a unidade, com o perdão, e a gente vai se... Então, assim, grande gratidão a Deus. Laura falou do Miguel. O Miguel, a Maria Laura, os pais da Laura. Eu falo da minha mãe, a gente veio mais depois, mas pela vida da minha mãe, da Patrícia. Gente, tanta gente querida, né? O sim de cada um, porque cada um deu do seu jeito a sua vida aqui. Então, esse ano de 2025 pode ser que seja o último ano da minha vida, mas é um ano de gratidão e de alegria por tudo isso, por todas as pessoas que nós conhecemos, que convivemos, né? E ter a graça de ter convivido com Doris e João, cada um do seu temperamento, um colérico e um fleumático. mas, assim, esse ano de 2025, independente de qualquer coisa, que seja o ano de se fazer a vontade de Deus, de se servir a Deus com toda a gratidão e com toda a alegria. Amém. Meu gratidão, a palavra gratidão, mas acima de tudo, o que eu aprendi, duas coisas que eu amo fazer é amar a palavra de Deus e a igreja. Agradeço isso muito aos dois que sempre me apontaram esse caminho, a igreja e a palavra de Deus. Né? Amar a igreja e amar a palavra de Deus. Amar a igreja e pegar a palavra de Deus como o caminho traçado para a felicidade. Amar a igreja em todos os sentidos, agradecer a Deus, porque eu acho que somos a única comunidade que tem uma sede numa paróquia, que vive na carne a questão da obediência, que o Senhor nos testa mesmo, mas a gente não deixa de ser igreja por isso, né? A gente não deixa de amar a igreja por isso, e a gente não deixa de viver aquilo que a palavra nos pede, né? Ser submisso. Esse legado no meu coração, Doris deixou muito claro, né? Que acima de qualquer coisa é amar a palavra de Deus, porque a palavra nos leva a amar a igreja, a amar as autoridades e agradecer a Deus, né? Ela dizia uma frase que eu amo: somos uma gotícula de água dentro desse oceano que é a igreja. E eu agradeço ao Senhor por fazer parte dessa igreja, né? Estar nessa igreja. A minha gratidão é essa, nesse sentido. E o mais lindo para mim, gente, é nós fazermos 50 anos num ano jubilar da igreja. Isso para mim é confirmação de que esta comunidade é igreja, é da igreja, né?
E é para a igreja. E é para a igreja. É isso que eu ia falar agora, exatamente. A serviço da igreja. É isso. Eu vou deixar como palavra final, Geraldo, vou pedir para você focar ali no Bom Pastor. Nós somos comunidade Bom Pastor, irmãos, porque a gente tem experimentado que Jesus é o bom pastor. Olha, tem a ovelha ferida, ele coloca no colo, né? E está levando todas para água viva, que é o Espírito Santo. Às vezes a gente dá as costas, tem uma que está dando as costas para Jesus. Às vezes a gente faz isso, né? E sempre juntos, como comunidade. Mas depois ele vem e traz de volta. Nós cremos, como está no Evangelho de João 10, que Jesus continua indo buscar a ovelha perdida, ferida, machucada, e colocando no colo. Aquelas que estão bem, ele deixa ali no rebanho, junto do rio, tranquilo, de águas tranquilas e puras. E ele vem para nos colocar, aquelas que estão doentes, no colo, derramar o seu amor. Então, se você quiser ter uma experiência com o Bom Pastor, a gente te convida que você venha nos conhecer. Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar. E lembrando como se termina Laudes, Newton, a gente pode desejar para todos os irmãos que tenham um feliz Ano Novo! Feliz 2025! Cheio Feliz, de bênção! cheio de alegria, de gratidão ao Senhor! Amém! Glória a Deus! Aleluia!